Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira, dia 8 de agosto, e que a bênção do Senhor, a bênção do nosso Pai, estejam sobre todos nós, as nossas casas, as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Romanos capítulo 9, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito. E também, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós somos pecadores. E perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero lembrá-los que hoje, às 19 horas, nós temos o culto aqui nesse mesmo canal. E você é o nosso convidado. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus. A palavra de Deus é o pão da vida. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Vamos ler aqui, então, o versículo 1. Paulo vai falar aqui um pouco nesse trecho que nós vamos ler, nesta porção que nós vamos ler do capítulo 9, sobre a incredulidade dos judeus. Mas nós podemos trazer e fazer uma profunda aplicação na nossa vida também. Amém? Como cristãos. E ele diz então assim no verso 1: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então Paulo está dizendo assim, olha, Deus sabe que o que eu vou falar agora é de coração. É uma verdade que está no meu coração, que eu não estou mentindo, não estou fazendo tipo, mas é realmente o que está lá dentro do meu coração, desejo do meu coração. E então no versículo 2 ele começa e traz então o que ele sentia. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Era um sentimento que Paulo tinha e que ele então no versículo 3 explica o porquê desse sentimento. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é anátema? É separado de Deus, é maldito. Então aqui ele diz anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Você sabe que Paulo era judeu, então está falando do seu povo, daqueles que, da sua gente, daqueles que são da povo judeu como ele, e ele está falando aqui desse profundo amor que ele sente pelo seu povo. Um amor profundo, mesmo ele compreendendo que isso que ele está falando, ela é impossível de ser feito. Porque o Senhor, ele é justo. Então, ele não vai tratar o justo como injusto. Amém? E também, esta declaração de Paulo aqui, ela nos lembra aquela mesma declaração também feita por Moisés quando conduziu o povo no deserto. O povo pecou e Moisés disse, Senhor, intercedeu pelo povo diante do Senhor e disse, Senhor, perdoa os seus pecados. Se não, risca o meu nome do livro da vida. Querendo fazer uma troca, uma substituição. Amém? E, claro, Deus perdoou o pecado do povo e não riscou, né, o nome de Moisés do livro da vida. Versículo de número 4. Já falamos do livro da vida em outra ocasião. Diz ainda então no versículo de número 4. Olha só, eles são israelitas, como ele. Pertence-lhes a adoção. Então veja, o chamado de Deus, no primeiro momento, ele veio lá para Abraão, chamando para então o Senhor gerar o povo de Israel, que nós vamos falar mais sobre isso depois. Também a eles pertence a glória. Amados, ele é o único povo que viu a nuvem da glória de Deus, o Shekinah de Deus. Eles viram essa nuvem da glória, essa nuvem que se manifesta, por exemplo, estava presente sobre a tampa do propiciatório da arca no Santo dos Santos. Amém? Onde a glória de Deus descia sobre o tabernáculo. Então, pertence à glória. Eles viram o Shekinah de Deus. As alianças que Deus estabeleceu com o homem, todas elas foram dentro do povo de Israel para abençoar todas as nações. Nós vemos a primeira aliança lá já com Noé, depois nós vemos com Abraão, depois nós vemos com Moisés no Monte Sinai. Tem outras alianças também, estou citando algumas, e também até chegar à última aliança, nós estamos vivendo. Isso é muito importante nós entendermos. Nós estamos na última aliança. A aliança, a nova aliança, é feita por meio do sangue de Cristo. Não vai haver outra aliança. Esta é a última aliança. É a última aliança que Deus estabelece com o homem para resgatá-lo. Amém? E ele diz ainda mais aqui,
também pertence à legislação, ou seja, o povo de Israel é o povo que recebeu a lei diretamente de Deus. Olha que coisa tremenda isso. Lá no Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei, toda a legislação dos judeus foi recebida no Monte Sinai, o culto e as promessas. Amém? Então, o serviço do templo, o culto, o serviço do tabernáculo, lá representado pelos levitas, principalmente, mas também pelos sacerdotes, e as promessas. Todas as promessas foram então dadas para para o povo de Israel e, claro, para que o povo de Israel abençoasse todas as nações, né? Coisa que nós vamos falar mais para frente sobre isso. Deles são também os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e deles descende Jesus, amém? Também deles descende o Cristo, a própria palavra, né, diz isso. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então Paulo mostra tudo que o povo de Israel, tudo que os judeus receberam. E no versículo 6, então ele diz assim, ó, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então essa pode ser uma pergunta que venha, será, mas então se Deus fez tudo isso, a promessa de Deus falhou? Porque não são todos eles salvos, né? Tantas coisas que aconteceram. Então Paulo está dizendo não, a promessa não falhou. Romanos 2, 28 e 29, Paulo fala muito sobre isso ali. Ele fala, por exemplo, que o judeu não é aquele que é simplesmente judeu exteriormente. Que circuncisão não é aquele que é circuncidado só na carne, nem, mas é aquele que é no coração, que entendeu não a lei simplesmente escrita, mas o sentido da lei. Né? O sentido da lei de Deus. O sentido da lei moral de Deus. Então nós podemos trazer isso para nós, que não são todos que são cristãos verdadeiros. Todos podem se declarar cristão, mas nem todos são cristãos verdadeiros, que entenderam o sentido da lei, que andam na palavra do Senhor, que entenderam o sentido da vinda de Cristo para salvar todo homem, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que converte os seus caminhos andando na palavra do Senhor e que coloca a sua fé em Jesus, porque não há salvação sem Jesus Cristo. Amém? E ele então continua no versículo, então ele diz, né, não são todos israelitas, não são de fato todos israelitas, né? Porque a promessa não falhou. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E aqui é extraordinário como a palavra de Deus ela nunca se contradiz. Por que ele diz que, neste versículo, que nem por serem descendentes de Abraão? Porque Abraão teve outros filhos. Então agora ele vai usar um exemplo. Abraão teve outros filhos além de Isaac. Teve, por exemplo, o Ismael, filho de Agar. Amém? Só que Agar, ele não era filho. Ismael, desculpa, ele não era filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. É dele que vão vir os descendentes da promessa. Dos outros, não. Então, nós vemos que nem todo descendente de Abraão, ainda que seja povo natural de Abraão, é Israel. Olha que interessante esse exemplo que Paulo nos dá aqui. Assim também que nem todo filho verdadeiro de Abraão, então nós podemos seguir com essa analogia, como ele diz que nem todo israelita é de fato israelita, né? Então nós podemos seguir com essa mesma analogia e entender que nem todo filho verdadeiro de Abraão que descende de Isaac é povo espiritual de Deus, a não ser aqueles que creem, que é o que nós temos falado até aqui. Vamos falar mais ainda sobre isso. Então, olha que interessante esses exemplos que Paulo nos dá aqui para entender que nós também só somos cristãos verdadeiros se nós seguirmos a Deus, se nós andarmos com Deus, se nós colocarmos a nossa fé. Não é simplesmente uma declaração, e fé implica em obediência. Então, por isso que nem todo descendente de Isaac, ali, nem todo descendente de Abraão era povo de Deus. Porque nem todos colocaram a sua fé em obediência, obedecendo a palavra de Deus. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente
os da carne. Falando sobre o que eu acabei de falar, que nem todo descendente de Abraão era povo de Israel, só os de Isaac. Assim como nem todo filho verdadeiro de Isaac é povo espiritual de Deus, porque tem que crer, tem que ter fé. E ele diz então aqui, voltando no versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa, que foi o que nós acabamos de falar. Versículo de número 8 ainda, né? Versículo de número 9, porque a palavra da promessa é esta. Escute, amados, Israel, é importante nós lembrarmos isso. A origem de Israel, ela não é uma origem baseada no sangue ou geograficamente. Ela é baseada na promessa de Deus. Nós não podemos confundir Israel geográfico com a origem de Israel, que é a origem da promessa. Amém? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Então, veja, assim também, todo crente, ou seja, aquele que crê, ele é aceito como filho da promessa. Eu preciso crer. Nós podemos lembrar de Abraão. Abraão foi chamado e ele creu, chamado para sair da sua terra, ele creu e saiu. Primeiro ele teve fé, primeiro ele creu. A fé precede as obras. Amém? Por isso que ninguém é salvo por obras, é salvo pela fé, porque a fé precede as obras. Também, amados, o incrédulo, aquele que não crê, ele também é rejeitado, ainda que ele seja, embora seja filho, por exemplo, segundo a carne. Entende? Vamos continuar no versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, nós estamos vendo aqui, amados, que alguns podem argumentar assim: peraí, mas é meio que óbvio, né? Nessa escolha por Isaac. Isaac era filho da princesa Sara, né? Ele era filho da princesa Sara. Enquanto Ismael, ele era filho da escrava Agar. Então é claro que a escolha era óbvia. Então, pensando nisso, Paulo também ele escreve e diz: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Então ele começa a trazer uma nova analogia para combater aqueles que pensam talvez na falha que poderia haver, né, no raciocínio que pudesse haver ali naquele primeiro argumento de Paulo, dizendo, olha, claro que Isaac é o escolhido, ele é o filho de Sara, não é o filho da escrava que vai ser escolhido, né? Então, no versículo 11, ele diz: e ainda não eram gêmeos, e está falando agora dos filhos de Rebeca, está falando de Jacó e Esaú, não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Veja, amados, quando a palavra de Deus fala aqui um chamado, quando ele fala chamado, ele está falando de fé. Ele está falando de fé. Porque a fé é a resposta afirmativa ao chamado. Nós vemos, como eu citei, Gênesis capítulo 2, verso 1. Quando Abraão é chamado para sair da sua terra, sua parentela, porque ele crê, porque ele tem fé, ele então sai. Ele não faz isso porque ele não creu, ele faz justamente porque ele creu, porque ele pôs a sua fé. Então, o chamado, amados, é seguido da fé, e a fé é que vai nos dar acesso à promessa, mas para nós termos acesso à promessa, a nossa fé vai ter que ser colocada em ação. Amém? Então, não é por obras, porque primeiro vem a fé. Não é por obras, porque primeiro vem a fé. É a fé, nós vimos isso até então, aqui nesta epístola doutrinária de Paulo, é a fé que justifica, não a obra. A obra ela vai seguir após a fé, né? Vai ser o fruto da fé, o resultado da fé, mas ela nunca vai preceder a fé, porque ninguém é salvo por obras. E ele diz ainda mais: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Então, chamado fala de fé. Versículo 13: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui é importante nós lembrarmos que Esaú nunca serviu Jacó. Quando ele disse ali, o mais velho será servo do mais moço, ele nunca serviu. Mas ele está se fazendo uma referência à posteridade, porque os edomitas que descenderam de Esaú,
eles sempre estiveram sujeitos a Israel, que são os descendentes ali, né, de Jacó. Jacó teve o seu nome mudado no Vale de Jaboque para Israel. Amém? O nome mudado dele significa que o Senhor estava dando propósito para a sua vida. Vamos orar até aqui? Por hoje chega, amém? Bastante coisa que nós vimos, já deu 15 minutos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te dar toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe as famílias aqui representadas, que o Senhor possa nos dar da tua paz, da tua direção, em nome de Jesus Cristo, e nos dar também sabedoria, Pai, discernimento, em nome de Jesus. Queremos andar sempre no teu caminho. Abençoa-nos, Senhor, dá ordem aos teus anjos para estarem conosco, para nos proteger e guardar de todo mal também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até a noite, hoje às 19 horas. Um grande abraço para todos.